Corinthians, Pedro Ramiro. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Que longo caminho tomaram Bragantino e Inter de Limeira rumo às quartas de final do Campeonato Paulista. É verdade que estamos tratando de duas equipes de tradição, mas que viveram altos e baixos nos últimos anos. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. É inevitável citar o Bragantino e não lembrar da parceria com a Red Bull firmada em 2019. O objetivo inicial era o acesso à Série A do Brasileirão. Isso foi atingido no mesmo ano. A ideia, então, à época, era que somente em 2024 o clube conseguisse uma vaga na Libertadores. O ato histórico foi atingido antes. Em 22, o Bragantino disputou a primeira Libertadores de sua história. A eliminação foi precoce, ainda na fase de grupos, mas a volta pode acontecer amanhã, diante do Botafogo na pré-Libertadores. O último jogo não foi tão favorável. Botafogo 1, Red Bull Bragantino também 1. Vem pro campo de ataque, o Botafogo domina pela meia direita, escapou da marcação. Cruzamento é bom, Júnior Santos virou, vai marcar o gol, se valeu, golaço! Gol! O Braga viveu no fim dos anos 80 e início dos anos 90 os chamados Anos Dourados. Em 89, campeão da Série B do Brasileirão. No ano seguinte, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo brilhou ainda mais. Foi através daquele time de craques como Gil Baiano, Mauro Silva e Silvio que o Bragantino garantiria a vaga para a decisão do Campeonato Paulista. Estava formada então a final caipira de 1990. Bragantino e Novo Horizontino. Bom lance do Tiba, levou para a grande área, bateu cruzado na trave, gol! Tiba! Explode a torcida do Bragantino! Bragantino, campeão paulista de 1990. Chegou a hora da luta. Em 1991, mesmo perdendo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Massa Bruta se mostrou um celeiro na área técnica. O próximo treinador seria ninguém menos que Carlos Alberto Parreira. O elenco foi preservado e os resultados chegaram. Na segunda participação do Bragantino na elite do Brasileirão, o time eliminou o Fluminense na semifinal e garantiu vaga para a grande decisão contra o São Paulo, mas acabou derrotado para o tricolor paulista. Vai chegando o verão da Paulista e o gramado se faz mais feliz. A certeza de cada conquista com o esporte de nosso país. A Associação Inter de Limeira tem trajetória bem parecida. O clube de 110 anos viveu o auge de sua história nos anos 80. O time era formado por uma mescla de juventude com experiência. No elenco, a escolha de um treinador com passado vitorioso foi fundamental. Pepe, o canhão da Vila, bicampeão mundial com a seleção e com o Santos, seria o capitão daquele barco. E os marujos eram Silas, Tato, Juarez, Manguinha, Gilberto Costa, entre outros. O mar foi turbulento. Em fevereiro de 1986, durante um treino, o ex-zagueiro Zezinho Figueroa sofreu um aneurisma cerebral e faleceu. Ele havia sido o melhor jogador da temporada anterior. A tragédia ainda aumentaria. Um dia depois, na volta do enterro do atleta, um acidente de carro matou a sogra e o cunhado de Figueroa. Os fatos abalaram a equipe, que resolveu fazer daquilo uma motivação. Os marujos da Inter de Limeira remariam por Figueroa. A viagem foi longa, mas levou ao título do Campeonato Brasileiro de 1986,
diante do Palmeiras. Arsenal de Limeira, penetrando, preparando-se, tenta, arrumou, chutou, é folga, é gol! Explode a torcida limeirense, mas grita em tempo de desespero a própria torcida do Alviverde não querendo desanimar. Quita faz o gol, torcida brasileira, sacode a rede palmeirense, quando desarruma-se a defesa Alviverde, e Quita faz o gol que coloca a Internacional de Limeira em situação privilegiada. O tempo passa, 5 minutos, etapa final. Agora as duas equipes vão deixar o passado de lado. Neste domingo, Bragantino e Inter de Limeira jogarão às 4 horas da tarde no estádio Nabi Abichedid. A busca pelo título ainda vai demandar a escalada de alguns montes, mas poderá ficar eternizada na história. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu cochilei os mais belos montes escalei nas noites. Você ouve os donos da bola. Salve o Corinthians! Vamos lá então, a informação aí do Corinthians. Vamos lá, Pedro Ramiro, monstro sagrado. Vamos lá, por sinal, parabéns a narração que você teve do jogo do Vasco. Obrigado, que foi um jogaço, né? Obrigado. E comentários do Gustavo Soler, né? Quem que fez a reportagem? Era o Paulo do Vale. Não, foi o Bruno Biliosi. O Paulo do Vale apresentou. Isso, então, vocês arrebentaram contra o Água Santa. Arrebentaram. E a Boca Band saiba disso. Daqui a pouco vocês vão... O Capriotti. Daqui a pouco vocês vão perder o Pedro Ramiro, vai perder o Gustavo Soler e o Paulo do Vale. Aí nós estamos mortos aqui. E aí? E aí te agradeço porque a minha primeira oportunidade como narração em rádio foi justamente na tua rádio. Segue o jogo. E mais para falar sobre o Corinthians que inclusive assinou a renovação de contrato com o Breno Bidon. Breno Bidon, um jovem aí da base alvinegra, que inclusive foi uma peça importante na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um atleta que chega inclusive marcando um dos gols importantes ali durante as fases finais. Ele renova com o Corinthians, assinado agora esse contrato. E também o Corinthians está próximo de fechar com o Kaique Ferrari. Outro atleta da base, marcou o gol do título. Joga do quê? Ele é atacante, ele é ponta, né? Inclusive jogando de ponta esquerda. Ele é um atleta que fez o gol do título do Corinthians na que fez aquele golaço. Sim. E aí o Corinthians está muito próximo de fechar. Ontem teve uma reunião entre o Claudinei Alves, também peça ali da diretoria da base alvinegra, com o staff do jogador. Agora, para falar sobre o que acontece dentro de campo, Palácios, Igor Coronado 9, treinaram, 8, Fausto Vera 7, segue fora. 6 segundos.